cristãs aí, ou uma medicina, algo que cura. Aí você usa com quantidades, né? Representaria o quê? Como um Deus, né? Que cura, um Deus que dá benefícios. Eu acho que eliminação de inverno, fígado. Então, basicamente, o que a gente compara aqui, né? Isso daqui, pessoal, é a palavra de onde veio Cristo. Tudo bem que Cristo é ungido, que a gente sabe muito bem. Só que isso é medicina. E aí a gente usa lá, Igreja Católica, bebeis e tomais o meu corpo, serei bem edificado para tirar meus males do mundo. Mesma coisa da planta, né? E Jesus foi coroado com o que lá? Com coroa de espinho. Aí se você puxar numa agudada, aqui, espinhos na Bíblia, eita. Mesma coisa que usa lá, né? Uma cópia, não, né? De Adão, desobediência, que eles fazem a comparação, né? Aí a gente olha e a gente fala, porra, desculpa a palavreada aí, mas é igual, né? Complicado. E é só isso, eu acho que isso aqui foi uma... Em um minuto. Um textinho aí que eu deixo aí pra galera aí refletir. Se é criação romana, não é, né? Se é uma criação do Império, o que tá faltando? Jesus nasceu, né? Qual é o calendário, né? No calendário ali coloca Jesus, né? Como o Verbo, coloca como Deus ungido e coloca como Criador, né? E aí diz ali, Jesus nasceu no Natal. Natal é um feriado judaico ou um feriado romano? Fica aí para vocês perguntar resposta aí também, né? O porquê, né? Se vocês forem da Igreja Católica, ou quem era da Igreja Católica, como eu, né? Foi de 27 anos, o padre lá da Igreja Católica falava, né? Que é solstício, né? Solstício, Deus Sol, Deus lá, que ele representava, o mesmo Deus que floresce, que pega dessa própria planta aí, né? Que floresce depois. Eu acho que esse fica aí um contexto aí para quem quiser comentar, rebater aí no futuro aí. Fica interessante aí. E é isso aí, galera. Maravilha, maravilha, maravilha. Em cima mesmo, legal. Muito obrigado, viu? Vamos lá, 4 minutos agora é com o querido aqui, o nobre mestre, meu amigo Diego Fernandes, é ele mesmo. Vamos lá. Diegão, ao mesmo tempo, segue o baile, é com você. Valendo. O debate está se caminhando por fim, até agora eu não vi as citações documentais dos personagens que eu pedi, Pitágoras, vou acrescentar aqui Plutarco, vou colocar o Herodes, que você vai achar, inclusive Herodes se dizer que não existia. Essa mesma briga, Herodes não existiu, e só porque a Bíblia fala de Herodes, né? Aí, não, mas a Bíblia não serve. Aí depois, não, agora Herodes existe, mas tem menos fonte do que Jesus. Mas existe, Pitágoras tem menos fonte do que Jesus, mas existe. Então você vê que toda a história aqui o pessoal está querendo reescrever. Aí o engraçado, o que me deixa muito assustado é o argumento do Shaolin assim, não, a planta, Cristo, que dá origem ao nome Cristo, mas eu sei que Cristo é a tradução do Mashiach ungido, ele sabe o antídoto para o que ele está falando, a resposta para o que ele está dizendo, mesmo assim ele diz. Isso me deixa assustado, ele sabe que Cristo vem, é a tradução grego do hebraico Mashiach, Messias, que quer dizer ungido. Mas porque uma planta recebe um nome similar, o mesmo nome significa que tirou dali? Não, isso é estudo da linguística. Então, você vai achar elementos que têm um nome e depois você acha o mesmo termo usado para significar outra coisa. Para rapariga, por exemplo. Termo usado para significar outra coisa. Para rapariga, por exemplo, no dicionário, rapariga é uma moça, mas se você chama uma mulher de rapariga, aquilo dá na sua cara, porque ela acha que você está ofendendo. Então é a mesma palavra que vai tomando significados diferentes, a língua é viva. Meu Deus, isso não é argumento de nada, isso só enfada o debate. Aí, para progredir aqui, as perguntas que nós fizemos não foram respondidas. Se Jesus não existiu, por que os historiadores citaram Jesus? Se Jesus não existiu, por que tanta gente do entorno dele, daquele tempo, o reconhece ou aceitou? Se Jesus não existiu, por que os críticos dele, a maior arma que você tem contra uma ameaça, contra alguém, contra qualquer coisa que você não gosta, é você mostrar que aquilo não existe, que aquilo não é real, que aquela pessoa não existiu. Então, qual é a chave da questão ali para os judeus que rivalizavam com Jesus?
que personalizavam a Jesus. Mostrar que Jesus não existia, afinal de contas, Jesus não existia, era só ir lá e provar, e mostrar, olha, tá todo mundo enganado, não existe nenhum de cadê, me mostra esse Jesus aí pra mim ver. Mostra pra mim esse Jesus, ninguém ia mostrar, ia ficar provado que Jesus não existia, não, ao contrário. O que eles fizeram foi fazer uma releitura de Jesus, atacando a sua moral. Ora, os próprios opositores de Jesus mostram que Jesus existiu. Os próprios opositores de Jesus mostram que ele é um ser real. Agora entendiam diferente essa realidade. Jesus como uma pessoa, eles entendiam que os milagres de Jesus eram por feitiçaria aprendido no Egito. Que Jesus foi para o Egito, aprendeu feitiçaria e voltou fazendo milagres. Nem os milagres de Jesus os opositores negavam. Eles só negavam a fonte, que para nós cristãos era Deus, e eles diziam que era magia egípcia. Então, essa ideia que surge de negar Jesus, surge lá no Iluminismo, é uma ideia bastante contraditória, tanto que não se sustentou. A maioria dos acadêmicos, a maioria esmagadora hoje dos estudiosos que usam metodologia, que usam pesquisa, sendo cristão ou não, ateu, seja lá o que for, a sua vasta maioria reconhece e aceita que Jesus existiu. Aí o Shaolin perguntou no começo assim, mas tem que separar o Jesus da fé do Jesus bíblico, do Jesus histórico. O Jesus histórico é um fato, não tem debate. O Jesus da fé, o Jesus bíblico, é o mesmo Jesus histórico. Essa balela de separar Jesus histórico e Jesus da fé foi porque o ceticismo perdeu no argumento que dizia que Jesus não existia. Mas veio a tonelada de evidências, inclusive arqueológicas. O ossário, por exemplo, de Caifás, a tumba de Tiago, irmão de Jesus, dizendo lá, esse aqui, Tiago, irmão de Jesus, é uma prova irrefutável da existência de Jesus. Então, diante de tantas provas, de tantas evidências, eles mudaram o argumento, porque perderam o argumento da historicidade e agora usaram o argumento da divisão. Acabou agora e eu